neste belo recanto do Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, aqui na Arquidiocese de Braga, gostaria muito de me reportar com os nossos queridos telespectadores a uma frase de Eduardo Bonin que marca muito a espiritualidade do movimento cursilhista. Um dia ele disse que era mais fácil o homem ir da Terra à Lua do que da sua superficialidade, da sua exterioridade, da sua dispersão à sua interioridade, ao seu íntimo, à profundidade do seu ser, encontrar-se consigo mesmo. Impressiona-me muito esta palavra porque, efetivamente, vivemos num tempo de muita dispersão. Usamos uma palavra moderna, a palavra stress. Andamos muito fora de nós, virados para fora. E a nossa interioridade, o encontro connosco, empobrece. Só quando nos encontramos connosco no mais íntimo do nosso coração, é possível encontrarmos-nos com a verdade. Pormos-nos fora de nós, somente para olhar para nós e vermos-nos e julgarmos-nos a nós próprios. De resto, sempre dentro de nós, para aí fazermos o santuário interior da nossa vida, sermos peregrinos da nossa vida. Aqui ao lado, no Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, vive-se muitas vezes este momento, no encontro sereno e silencioso da oração. Uma oração que nos faz entrar e mergulhar no nosso íntimo e aí, depois de nos encontrarmos com Deus. Claro que às vezes o nosso íntimo pode estar entulhado com muitas bugigangas, passa esta expressão popular. É necessário desentulhar, tirar para fora tudo aquilo que enche o nosso íntimo, até vermos a água pura, a água viva, a água cristalina que reflete a luz do sol. Só quando nos encontramos a nós próprios é possível encontrar Deus. Quem pode encontrar Deus se anda fora de si mesmo? Quem pode encontrar Deus se é fútil, superficial, meramente banal? Então, Eduardo Bonin pede-nos a fazer esta viagem sem medo ao nosso íntimo. Não vamos encontrar dentro de nós um velório de um morto. Queremos encontrar em nós um homem, uma mulher, um filho de Deus. Ao reencontrarmos-nos, faremos a diferença. As pessoas que se encontram são sempre pessoas adultas, pessoas que se conhecem e pessoas capazes de acolher os outros. Ao som do sino do Sameiro, desejo a todos os telespectadores de Canção Nova este encontro, que não tenhamos medo de nós, que nos encontremos connosco muitas vezes, todos os dias, no silêncio da oração, na contemplação, na meditação. A fuga de si mesmo é uma fuga à verdade. No fundo, a doença do nosso tempo, o desencontro connosco próprios, gera o desencontro com a vida. Vamos pedir a ajuda de Deus para não termos medo do silêncio interior, para todos os dias nos encontrarmos nesta higiene que leva à saúde espiritual. Decolores. É este o nome deste programa, deste encontro que vamos tendo consigo nesta Canção Nova Comunicações. Temos connosco o Sr. Dom Francisco Senra Coelho, que nos acolhe tão bem aqui no Santuário Nossa Senhora do Sameiro, aqui na Arquidiocese de Braga. Sr. Dom Francisco, obrigado por nos acolher aqui nesta sua casa. Muito obrigado eu por esta oportunidade que Canção Nova oferece ao movimento dos Cursilhos de Cristandade nesta hora tão importante do centenário do nascimento de Eduardo Bonin, um dos seus pioneiros, fundadores, porventura mesmo, o mais decisivo nesta grande odisseia de evangelização que têm sido os Cursilhos de Cristandade pelo mundo inteiro. Mas antes de falarmos no Eduardo Bonin, nos Cursilhos de Cristandade, quem é o Dom Francisco Senra Coelho? O Dom Francisco Senra Coelho é um bispo da Igreja, sucessor dos apóstolos, que nasceu há 55 anos, no dia 12 de março de 1961, numa longínqua paragem. Chamava-se então Lourenço Marques, hoje Maputo,
terras de Moçambique, de uma família minhota desta Arquidiocese de Braga, do concelho de Barcelos, freguesia de Adães. Vim de lá um adolescente com 14 anos e, depois de uma caminhada vocacional, pensei em encetar um aprofundamento dessa mesma caminhada ao nível do seminário. Braga acolheu-me, onde estive 4 anos, nos seminários arquidiocesanos, tendo depois discernido um caminho vocacional na linha missionária. Gostaria muito de voltar a Moçambique, à minha terra, lá onde vi o sol e onde cresci com as crianças de Moçambique. Na altura, a igreja perseguida, nos campos de reeducação, muitos missionários em partida, para a África do Sul, para o Brasil, para Portugal. Foi-me pedido que desse um sim a um apelo que vinha do Alentejo, apresentado pelo Sr. Dom David de Sousa, nos finais de 1979, para que algumas vocações fossem para o Alentejo. Em 80 parti, formei-me no Seminário Maior de Évora, Instituto Superior de Teologia da mesma cidade, até 86, aonde fui ordenado no dia 29 de junho, na Igreja dos Salesianos, Senhora Auxiliadora daquela cidade. Ordenado pelo bispo que me chamou para lá, Dom David de Sousa, então emérito de Évora, pelo arcebispo de Évora, então residencial, Sr. Dom Maurílio de Gouveia, e na presença do doador, chamemos assim, o Sr. Dom Eurico Dias Nogueira, que oferecia uma vocação do Minho para o Alentejo. Lá fui padre 28 anos, onde servi sobretudo na cidade de Évora, como pároco, professor de História da Igreja, responsável dos cursilhos de cristandade na Arquidiocese, de outros movimentos, como o Movimento da Mensagem de Fátima, os Missionários de Cristo Sacerdote, e também numa paróquia, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, que me coube edificar a nível humano e também nas suas estruturas físicas de acolhimento, de serviço, na construção de todo o complexo paroquial. Fui também pároco da Igrejinha, no concelho de Arraiolos, e de São Mansos, a cerca de 20 km de Évora. Foram 28 anos de vida missionária intensa que me marcaram muito positivamente numa experiência gratificante e inesquecível. E no centro deste trabalho, sem dúvida nenhuma, uma grande alavanca da evangelização, os cursilhos de cristandade. Preencheram muito do meu tempo e deram muito alento e muito entusiasmo à minha ação sacerdotal. Gostaria também de referir que, surpreendentemente, no dia 14 de abril, fui contactado pelo Sr. Núncio, estávamos no ano 2014, e fui informado da decisão do Papa Francisco de servir a Igreja neste ministério episcopal. Foi no dia 29 de junho que, efetivamente, fui ordenado, nesse ano 2014, na Sé de Évora, e parti para Braga, terra das minhas raízes, da minha família, aonde sirvo há cerca de 2 anos e meio. Sobretudo nesta missão de Bispo Auxiliar do Sr. Dom Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga, da Arquidiocese de Braga, numa doação que procuro que seja plena e também identificada com o lema do meu episcopado, neste serviço que o Senhor me confiou, que Ele cresça e eu diminua. É neste contexto, Sr. Dom Francisco, que conheceu os cursos de cristandade na Arquidiocese de Évora. Como é que eram? O que são os cursos de cristandade? Como é que eram os cursos de cristandade que o levou até a ser o diretor espiritual diocesano? Eu vivi o meu cursilho de cristandade no ano de 1985, no mês de abril, e filo numa situação muito concreta de diácono ordenado para o ministério presbiteral. Portanto, no tempo de estágio, estava a trabalhar como estagiário na paróquia do Redondo, na Arquidiocese de Évora.
E o Sr. Arcebispo Dom Maurílio de Gouveia conversou comigo neste sentido de que seria muito bom eu fazer o cursilho de cristandade. Pareceu-me estranho, certamente, depois de 6 anos de teologia, o que é que me faltava aprender em 3 dias e uma noite. Pensei que o Sr. Arcebispo não faria assim uma grande ideia da minha pessoa. Bom, precisa de se converter, precisa de uma primeira evangelização. De uma primeira evangelização. É preciso fazer-lhe o anúncio querigmático do fundamental cristão. E por isso pensei no porquê daquele convite. No entretanto, o Sr. Arcebispo não desistiu. Perante a minha hesitação e a minha interrogação da pertinência de uma experiência deste tipo. E acabei por ir ao cursilho de cristandade. Fiquei muito impressionado com o grande sinal que vi nos cristãos batizados, evidentemente, a que chamamos leigos, os fiéis da Igreja, a fazer um trabalho tão dedicado, com tanta doação e, ao mesmo tempo, com tanta convicção, com testemunhos de vida extraordinariamente evangélicos, que o grande rolho, a grande mensagem do cursilho foi a vida deles. Eram 9 leigos, acompanhados por 4 sacerdotes. Recordo esses 4 sacerdotes com muita estima, já nenhum deles vive. Foram os padres que me acompanharam, portanto, há 35 anos no cursilho. E foi uma marca indelével na minha vida pelo apelo que eu percebi que aqueles cristãos me faziam, que precisavam muito de mim. O Alentejo, nessa altura, vivia tempos marcantes de dificuldade. Estamos ainda nos rescaldos da chamada reforma agrária. Ainda há muitos sinais, enfim, das consequências do PREC, enfim, daquilo que foi uma dimensão muito acesa a nível ideológico, sectário, com radicalismos partidários, que geraram muita dificuldade na evangelização e também alguma atitude de precaução e prudência por parte dos cristãos em praticar a fé. Não tínhamos as igrejas povoadas de cristãos. Haviam cristãos que pediam para batizar os filhos de noite, às 22 horas, 23 horas, pelo receio de perder emprego. Não foi sempre o ambiente de tolerância religiosa que se viveu nesses tempos no Alentejo. Houve também alguma perseguição subtil, ideológica e, ao mesmo tempo, de cariz intolerante. E foi assim que eu percebi que havia homens e mulheres que desafiavam os sinais dos tempos, estavam disponíveis para dar a sua vida e queriam sacerdotes com radicalidade de vida ao lado deles, para que acontecesse no período extremamente primaveril que foi o pontificado de João Paulo II, aquela nova evangelização, como ele chamava. E foi nesse contexto que eu entendi que os cursos de cristandade seriam um dos métodos muito eficazes para o primeiro anúncio no Evangelho no Alentejo. Então não tive dúvidas de me entregar, passei a trabalhar em muitos cursilhos, dezenas e dezenas de cursilhos, e o Sr. Arcebispo, a certa altura, em 1991, entendeu-me entregar a responsabilidade do grupo mais decisivo do laicado alentejano e ribatejano na Arquidiocese de Évora, que era a direção espiritual arquidiocesana. Substituí um grande homem, que ainda é vivo, a quem saúdo daqui com muito respeito e muito carinho, o Sr. Cônego Salvador Dias Terra, que me entregou o movimento e que eu assumi até ao dia em que fui ordenado bispo. E nesse tempo fez muitos cursos de cristandade, não só na nossa arquidiocese, mas também nos Estados Unidos. Sim, o Sr. Dom Maurílio de Gouveia, solicitado na altura, na sua condição de presidente da Comissão Episcopal do Laicado, do Apostolado dos Leigos, como se dizia, solicitado pelo Sr. Arcebispo de Newark, New Jersey, Estados Unidos da América, para que se olhasse pelos portugueses, muitos dos quais eram convocados pelas chamadas seitas. Com todo o respeito, pronuncio este termo, mas é o termo popular utilizado nos Estados Unidos com frequência, e como tal os cristãos precisavam
de um apoio, de formação, de espiritualidade. Então partiu a primeira equipa, constituída por um grupo de leigos muito valentes e generosos, acompanhados por 2 sacerdotes, o Sr. Padre Júlio Esteves, atual pároco de Santa Maria, em Estremoz, e pelo Sr. Cônego Salvador Dias Terra, então diretor espiritual diocesano, e celebraram o primeiro curso em língua portuguesa em New Jersey, Estados Unidos da América. O segundo cursilho já foi com a minha colaboração. Foi o primeiro cursilho de Connecticut, nos Estados Unidos também, e esse cursilho de Connecticut foi a minha descoberta de uma localidade chamada Danbury, onde fiquei a residir, daquela comunidade enorme de centenas de milhares de portugueses que precisavam de ser cuidados. Então, até à minha ordenação episcopal, fui aos Estados Unidos 33 vezes. Curiosamente, foi um tempo de grande enriquecimento, 33 viagens, que fizeram a comunhão entre a Igreja do Alentejo e a Igreja portuguesa nos Estados Unidos. Afinal, o Sr. Dom Maurílio tinha-o em grande consideração. E o Sr. Dom Francisco foi então apanhado pelos cursos de cristandade, não só para diretor espiritual diocesano, não só para fazer cursos nos Estados Unidos, mas também, nestes últimos tempos, para ser diretor espiritual do Organismo Mundial dos Cursos de Cristandade. Explique-nos o que é ser o diretor espiritual deste organismo mundial. Os cursilhos de cristandade têm um órgão que os coordena a nível mundial, que tem algumas preocupações, como a promoção do carisma do movimento, a fidelidade àquilo que é o essencial que está na gênese e na base deste grande dom à Igreja. Eu acredito que a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, estarei convosco até ao fim dos tempos, acontece através dos carismas que Ele vai concedendo à Igreja. Ele está vivo e, por isso, o Espírito Santo envia-nos para cada tempo os carismas que a Igreja precisa. O carisma tem sempre uma data histórica e um contexto muito concreto. Sabemos que os cursilhos nascem no contexto da Guerra Civil de Espanha, 36-39, no século XX, e depois a Segunda Guerra Mundial, 39-45, e é aí, no ano 44, que começa o primeiro cursilho, a experiência que Eduardo Bonin faz com um grupo de jovens, e esse carisma fundacional deve ser muito salvaguardado, depois com a participação decisiva de Monsenhor Hervás, o bispo que discerniu e viu de facto o dedo de Deus neste carisma, o contributo indelével de Monsenhor Gaiá, o padre que acompanhou Eduardo Bonin a partir de 49, que faz, digamos, uma presença ministerial do sacerdócio em cada cursilho, e também de um grande teólogo chamado professor Juan Capó, que acompanhou teologicamente o movimento. Ora, o organismo mundial procura que esta base, carisma fundacional, presente nestes 4 homens, aonde, sem dúvida, no centro está o dom da liderança e, enfim, da riqueza da experiência de vida de um leigo, que é Eduardo Bonin, se mantenha vivo e atual na Igreja. Promove encontros mundiais, tem a preocupação de coordenar as atividades de 4 grupos internacionais, o grupo internacional que se ocupa dos cursilhos na Europa, nos Estados Unidos e Caraíbas, na América Latina e na Ásia, Oceano Pacífico. Esta coordenação tem ainda em conta o desenvolvimento do movimento na África, que está a ser conduzido pelo dinâmico organismo europeu dos cursos de cristandade, que apoia a Europa, que com a Europa apoia a África, e podemos dizer que esperemos que em breve haja também o organismo internacional da África. Portanto, o organismo mundial transita periodicamente, ou seja, de 4 em 4 anos, por estes organismos internacionais. A primeira vez que eu conheci o organismo mundial encontrava-se em Toronto, no Canadá. Lembro-me dele estar em Caracas, na Venezuela, em Seul, na Coreia. Lembro-me dele estar na Europa, na Alemanha.
e também, muito recentemente, em Brisbane, na Austrália. Foi de Brisbane que veio para a Europa e o organismo coordenador dos cursilhos de cristandade na Europa, num encontro em Viena, da Áustria, escolheu Portugal como sede do organismo mundial, que, como perceberam, de 4 em 4 anos muda e transita pelos continentes. E ao vir para Portugal, escolhemos Fátima como centro para a sua sede e depois, através dos cursos de cristandade em Portugal e do Pontifício Conselho dos Leigos, entenderam que devia ser eu o assistente espiritual deste organismo mundial que tem aqui em Portugal a sua sede em Fátima, como disse. É um trabalho de presença, de acompanhamento, que vai acontecendo de uma maneira serena. São muitas sensibilidades, não é a mesma coisa de ver os cursilhos de cristandade na Austrália, na América Latina, ou, por exemplo, nas Caraíbas, não é? E é necessário que o organismo mundial tenha um grande respeito pela enculturação do movimento e, ao mesmo tempo, é-lhe dada a autoridade para que conduza o movimento com fidelidade em todas estas partes do mundo, em cerca de 60 nações. É um privilégio, então, e uma graça de Deus para Portugal termos a direção do Organismo Mundial dos Cursos de Cristandade. Um desafio muito grande ao serviço e, ao mesmo tempo, à disponibilidade. Pede muita disponibilidade. O presidente do Organismo Mundial, o engenheiro Francisco Salvador, desloca-se muitas vezes. Sei que já esteve em sítios muito sensíveis, como um encontro do organismo coordenador da América Latina em Caracas, na Venezuela, na situação que nós conhecemos da Venezuela, e também com a minha presença recentemente em Cuba, na cidade de Cienfuegos. Procuramos fazer estes encontros em locais onde os cristãos são mais sofridos e onde precisam mais de presença e de apoio. Francisco Salvador, presidente mundial, visita com assiduidade os países onde os cursilhos estão vivos e leva-lhes o abraço de todo o mundo, sobretudo o abraço da Igreja, que no acompanhamento que nos faz a partir de Roma do Pontifício Conselho dos Leigos, agora, como sabemos, inserido numa nova congregação que foi criada na Reforma de Francisco, juntamente com a família e a vida, está constantemente ao nosso dispor, apoiando-nos em tudo. Estes 4 anos são marcados por grandes atividades, grandes marcos. Eu, se calhar, realçaria 9 ideias fundamentais, centenário do nascimento do Eduardo Bonin, o fundador, e a Ultraia Mundial. Sem dúvida, os cursilhos de cristandade a nível mundial estavam numa situação de estatutos ad experimentum, estiveram durante 10 anos nesta circunstância e foi já com este secretariado mundial, este grupo executivo do organismo mundial, que passaram a estatutos definitivamente aprovados. Foi necessário revisões, algumas respostas a perguntas que a Santa Sé nos pôs e, sobretudo, assumir a passagem de uma autoridade que coordenava, semeava a unidade, propunha momentos de reflexão e aprofundamento do carisma fundacional para uma responsabilidade efetiva. A Santa Sé quer ter entre a congregação que agora foi constituída e os secretariados em cada diocese um poder intermédio de serviço e de coordenação para quando acontece alguma necessidade de coordenação, de revisão de atitudes, ser através do organismo mundial, através do seu comitê executivo, que a Santa Sé se dirige ao movimento. O movimento deixou de ter uma função apenas de coordenação e unificação neste organismo mundial, neste comitê executivo, para ser de facto também um órgão com responsabilidades efetivas de disciplina do próprio movimento. Para além dos estatutos definitivamente aprovados, deixaram de estar ad experimentum, foi necessário rever o Ideias Fundamentais, o livro, chamar-lhe o grande instrumento de coordenação do movimento, Ideias Fundamentais, na sua terceira revisão.
Não se trata de uma nova edição, não se trata de um novo Ideias Fundamentais. Trata-se de uma terceira revisão, tendo em conta os estatutos aprovados pela Santa Sé, aquilo que a Santa Sé nos pediu e exigiu. Depois, sem dúvida nenhuma, este grande desafio de levar o Ideias Fundamentais ao mundo inteiro, traduzido em todas as línguas vivas, incluindo também o mundo da Coreia. Preocupámo-nos com situações como a tradução em croata, a problemática das pequenas línguas onde o movimento está presente, o desafio do Camboja. Há várias comunidades cambojanas, cursilhistas, nas diásporas da imigração. Estamos a falar, talvez, em 500 mil exemplares a transmitir pelo mundo em diversas línguas. Temos agora o desafio desta ultreia mundial, que esperamos seja verdadeiramente o coroar deste serviço que nós queremos seja de amor, de lava-pés, numa gratuidade incondicional à evangelização, à Igreja, que o movimento presta. Será esse o momento de concluir a tarefa em Portugal do organismo mundial. Talvez convidar então já todos aqueles que estão a assistir connosco, particularmente os cursilhistas de cristandade, a estarem presentes 6 de maio, segundo aqui os apontamentos, às 15h30. Exatamente. Começaremos na Capelinha das Aparições, com a consagração dos cursilhos de cristandade ao Coração Imaculado de Maria, à Nossa Senhora de Fátima, na mensagem que nos trouxe, neste grande desafio de levarmos a paz ao mundo, a partir dos corações humanos, e depois, às 4h30, juntar-nos-emos na Basílica da Santíssima Trindade para a ultreia mundial. Mas estas celebrações começam logo no dia 4, no dia do centenário do nascimento do Eduardo Bonin. Exatamente, com uma Eucaristia que vai acontecer pelas 17h na Capelinha das Aparições, e depois, no dia seguinte, no dia 5 de maio, amanhã, será preenchida com a dinâmica de vida assumida por Eduardo Bonin e Sebastião Gaiá, o sacerdote que o acompanhou, em 2 processos de beatificação, introduzidos já nas dioceses respectivas de Palma de Maiorca, Eduardo Bonin, e Madrid, Sebastião Gaiá, e por isso vai ser trabalhado cada um destes servos de Deus para nós os conhecermos de mais de perto. Da parte de tarde, teremos depois, a partir das 15h, o trabalho mais próximo de Eduardo Bonin. Afinal, é o centenário do seu nascimento. Queremos ter uma tertúlia onde conhecemos a sua vida, a sua pessoa em pormenor, o seu pensamento, terminando depois com a Eucaristia na Capelinha das Aparições e ao serão com as atividades próprias do santuário. No dia 6, dia da ultreia, da parte da manhã, às 10h, será apresentado um livro com a vida e os principais pensamentos espirituais e também de dinâmica ativa e militante dos cristãos na vida, neste grande carisma querigmático do primeiro anúncio da fé e ao mesmo tempo ambiental, de mudar os ambientes humanos por dentro, a partir da vertebração cristã destes ambientes. Os seus pensamentos, dizia, serão apresentados num livro na manhã do dia 6, para nos prepararmos para a tarde, que será então o grande momento da ultreia mundial. Estará connosco o Sr. Cardeal Patriarca, Presidente da Conferência Episcopal, e também contamos com a presença do novo prefeito da Congregação Laicado, Família e Vida, que virá de Roma. Queremos nós, estamos a tentar encerrar este diálogo, uma vez que a mudança foi muito recente do Pontifício Conselho dos Leigos para a nova congregação criada pelo Papa, com mudança de responsável. Será um momento muito marcante na história do movimento no século XXI, com vista a uma sementeira de futuro, na esperança e na alegria do anúncio do Evangelho. Sr. Dom Francisco, obrigado por este encontro aqui conosco e com toda a família Canção Nova. Obrigado por nos abrir o coração e nos falar em jeito de quarto dia sobre a presença de Jesus Cristo e dos cursos de cristandade na sua vida. Por que não acabarmos este programa dando-nos a benção? Com muito gosto, neste santuário nacional de Nossa Senhora do Sameiro, aquele santuário onde está a Mãe de Deus,
no mistério da sua Imaculada Conceição. Que todos os telespectadores sintam esta proximidade, este coração maternal na sua bênção que, através do mundo, percorre todos aqueles que a acolhem como mãe. Ela trouxe-nos Jesus Cristo, o Filho de Deus, caminho, verdade e vida. É essa bênção que Jesus nos traz, que proporciono a todos neste ministério que me foi confiado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Decolores. Eu sou António Montes Moreira, sou o Bispo Emérito da Diocese de Bragança Miranda, já há 5 anos. Eu fiz o meu cursinho de cristandade em Lisboa há 50 anos, em junho de 1966. Nessa altura eu já era sacerdote. Durante bastante tempo em Lisboa ainda participei em movimentos do cursinho de cristandade. Depois eu era professor na Faculdade de Teologia e por uma questão de horários e de outras atividades não foi possível coordenar as coisas. Depois, mais tarde, fui provincial dos franciscanos e fui ordenado bispo em 2001, estive 10 anos em Bragança e quando cheguei ao emeritado, nesta altura, o movimento dos cursinhos de cristandade em Portugal não tinha diretor espiritual e pensou-se em atribuir essa função a um bispo emérito. Houve outro confrade bispo emérito que estava para ser nomeado, mas depois acabei por ser eu e estou a desempenhar essas funções há quase 6 anos. E tenho participado habitualmente, sempre em todas as reuniões, quer da Comissão Permanente, do Secretariado Nacional, dos encontros nacionais. Participei também já 2 vezes em encontros europeus e tenho dado a minha colaboração no aspecto de acompanhamento espiritual em relação à Comissão Permanente e tenho participado em várias reuniões, sobretudo nacionais, do movimento dos cursinhos de cristandade. É um movimento que tem uma espiritualidade e um perfil que leva a tomarmos a sério a nossa vida cristã e, nesse sentido, tem sido também para mim uma boa ajuda e uma boa colaboração na minha vida espiritual, na minha vida de bispo emérito.